Olá, tudo bem? Meu nome é Aline Dermiglio, sou psicóloga clínica e eu quero conversar um pouquinho sobre ansiedade, tá? O que é ansiedade, né? Quais são os principais sintomas, né? Isso não generalizando, cada caso é um caso, mas eu vou falar do que normalmente quem está passando por um processo ansioso sente, né? Então, angústia, dor no peito, aquela cabeça que não para de pensar o tempo todo, muito ligada, não come bem, ou come demais, ou o sono fica muito instável, né? Ou dorme demais, ou dorme de menos. Se você se identificou com algum dessas características que eu passei, então fique atento que a gente vai falar, tá? A ansiedade nada mais é que uma antecipação de acontecimentos futuros, tá? É quando eu já fico sofrendo, imaginando que alguma coisa vai acontecer. Só que a ansiedade nem sempre é ruim, ela pode ser boa ou pode ser ruim, tá? Quando que a ansiedade ela é boa? Quando ela faz com que eu me antecipe aos meus compromissos, que eu já deixe tudo preparado, tudo certinho. E ruim é quando ela realmente inviabiliza meu cotidiano. É quando eu fico conferindo várias vezes, né? Por exemplo, se eu fechei a porta de casa, se o gás foi desligado, né? Eu fico presa a esse processo ou às vezes nem consigo fazer outras atividades por conta disso, tá? A ansiedade, ela se torna excessiva. Quando ela se torna muito excessiva, ela pode se transformar num distúrbio de ansiedade, ou seja, numa doença, tá? No transtorno de ansiedade, as pessoas, na verdade, elas não têm tempo para agora, elas sempre sofrem por antecipação uma situação, né? Aconteceu não, mas já tem todo o sofrimento. Trata-se uma preocupação com o que pode vir a acontecer, tá? Que pode ser um perigo real, pode ser um perigo imaginário, tá? Existem muitos fatores que podem causar, né, a ansiedade. Eu entendo que, e Freud até fala, eu já vou contar lá na frente, que a gente já nasce ansioso, né, mas é como se fosse uma válvula de escape ou uma ajuda para a gente saber reagir diante das situações, tá? A ansiedade ela se intensifica mais se eu tenho alguns traumas na infância, alguns acontecimentos na vida adulta ou quando eu tenho algum estresse que pode ser causado por doença, por exemplo. Se eu passei por um processo de rejeição enquanto criança, quando na fase adulta eu me vejo uma situação muito parecida, né, de alguém que não quer conversar comigo, quando o namorado termina o namoro, eu posso ficar no processo ansioso, porque eu associo o que aconteceu lá no passado, né, e eu acho que vai acontecer de novo, então eu já começo a pensar lá no futuro, que esse processo novamente vai acontecer e que novamente eu vou passar por uma situação ruim, de desconforto, exatamente aquilo que eu vivenciei lá atrás. Em caso de doenças, né, eu já fico pensando no futuro, né? Por exemplo, se eu estou passando por um processo, uma doença um pouco mais severo, como um câncer, né, é uma insegurança muito grande. O que vai acontecer? Como vai ser meu futuro? Por isso o processo ansioso, tá? Por isso sempre pensar lá na frente. Se a ansiedade não for controlada, ela pode se transformar numa doença psicossomática, tá? Na verdade, doenças psicossomáticas, elas afetam tanto a sua saúde física como a mental, né? Quais são os tipos de doenças psicossomáticas? Úlcera, gastrite, dores no estômago em geral, ou essa parte da garganta, dores de cabeça, são doenças que a gente vai somatizando, tá? Entenda que todo mundo é ansioso, tem um grau de ansiedade maior ou menor, tá? Eu só preciso me preocupar ou procurar ajuda quando ele realmente afeta os meus relacionamentos, quando eu não consigo mais fazer atividades normalmente, coisas que antes era tranquilo, hoje eu já tenho muito mais dificuldade, tá? Freud, só retomando, ele diz que na verdade existe uma base biológica. Então, a ansiedade ela vem como um fazer a gente reagir diante das situações, né? E ele cita
3 tipos de ansiedade que normalmente acontecem. A realista, quando existe um medo real de uma situação que possa acontecer. Não, por exemplo, eu estou dentro de casa, eu sinto cheiro de fumaça e eu sinto que pode ser fogo, Então, é o primeiro tipo de ansiedade. O segundo é a neurótica, Quando a base está nos meus instintos, que escapam o meu controle, sabe aqueles pensamentos que escapam o controle? Esse é o segundo tipo, Quando, por exemplo, eu fico imaginando que o meu chefe sabe que eu odeio ele e ele vai me demitir por conta disso. Mas isso não é real, São os meus pensamentos. E o terceiro, moralista, Vem muito da consciência moral, e isso eu vejo bastante em consultório, Então, são filhos que se sentem culpados por não ter seguido a carreira profissional que os pais desejavam, Então, fica todo esse processo de culpa que gera a ansiedade, tá? Existem casos de ansiedade que pode gerar depressão, e tem pessoas depressivas ansiosas, ou depressivas com picos de ansiedade. São doenças diferentes, muito parecidos em alguns sintomas, como por exemplo estresse, medo, insegurança, mas são de fundamentos diferentes. A forma como advém, como a gente sente e percebe é diferente. Tá? Mas precisa ficar de olho, precisa realmente identificar e procurar ajuda de um profissional da saúde, tá? Ansiedade a gente pode classificar, na verdade, em distúrbios ou transtornos para diferenciar, para a gente tentar identificar, que tipo de ansiedade que eu estou tendo, tá? Uma mais conhecida que normalmente acontece é o transtorno de ansiedade generalizada. Quando eu tenho uma sensação persistente que a qualquer momento tudo vai dar errado e a vida vai tomar um rumo muito ruim, fazendo com que a pessoa perca o controle. Outro transtorno de ansiedade pode ser a síndrome do pânico, porque quando a pessoa sem motivo aparente, ela acha que vai morrer e ela tem sintomas de que vai ter um infarto ou que vai ter uma síncope, Normalmente a pessoa tem formigamento na mão, dor no peito, náuseas, vômitos e por aí vai. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, tá? Quando a pessoa tem ideias muito obsessivas ou comportamentos compulsivos, tá? Conferir várias vezes se a porta está fechada ou não, fazer contagem mental na cabeça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, fazer listas mentais, isso é reflexo da ansiedade. Quando eu tenho um transtorno do estresse pós-traumático, tá? Isso faz com que a situação, por exemplo, eu sofri um acidente de carro, ou passei por um trauma muito grande, ou eu vi alguém se acidentar, ou eu fui vítima, e aquela cena, ela volta como se fosse um flashback, o tempo todo ela volta na minha cabeça. E por último, tem a fobia social, quando eu tenho medo exagerado de sair de casa, de encontrar com pessoas, de me relacionar, de conversar, tá? E a ansiedade noturna, tá? A ansiedade noturna, ela compromete com muita gravidade o sono, tá? O que acontece na ansiedade noturna? É quando eu não consigo dormir, exatamente porque eu não relaxo, eu fico o tempo todo voltando meus pensamentos para tudo que aconteceu durante o dia, É como se eu tentasse resolver ou tomar uma atitude de tudo que eu não consegui fazer durante o dia e, consequentemente, eu não consigo relaxar, tá? Quando que a ansiedade ela deixa de ser normal, tá? Quando eu fico muito apreensivo, quando eu já não consigo mais fazer atividades normais e quando eu apresento alguns sintomas psicológicos e físicos. Quais são eles? Tá? Vou dar alguns exemplos, não necessariamente são todos, tá? Ânsia de vômito ou vômito em si, diarreia, falta de ar, dor no peito, palpitação no coração, tremores, muita fadiga ao acordar, dores musculares causadas por tensão, dificuldade para pegar no sono, aquelas pernas inquietas, muito nervosismo, dificuldade de manter a concentração, preocupação, medo constante,
sensação de desmaio, pensamentos negativos, não organização dos pensamentos, dificuldade de conviver com pessoas que são mais lentas, preocupação exagerada mesmo com coisas simples e aumento ou perda de apetite, tá? Como é que é o tratamento ideal para um processo ansioso, tá? A orientação é sempre buscar ajuda dos profissionais da área da saúde, psiquiatra e psicólogo, tá? Psiquiatra para medicação, se for necessário, e psicólogo para psicoterapia, tá? O que é psicoterapia? É onde eu vou falar sobre os meus problemas, o que está acontecendo para eu entender. A base da psicoterapia é autoconhecimento. Quanto mais eu falo, o profissional me ajuda a entender o que está acontecendo comigo, por que eu estou sofrendo daquela forma, qual o motivo, o que desencadeou para eu conseguir aprender a lidar com a situação. Quando eu passar por uma situação muito parecida, eu já vou perceber, já vou entender que não é uma situação real, que é uma fantasia, que é um medo, uma insegurança, mas que de fato não está acontecendo. Os medicamentos, dependendo do grau de gravidade, eles são realmente necessários, tá? Isso quem vai indicar, controlar e acompanhar vai ser um psiquiatra da sua confiança, tá? Quando eu compartilho aquilo que está me deixando ansioso, eu começo a entender quais são os problemas e eu consigo enfrentar de uma forma bem melhor, tá? O que pode me levar à ansiedade, né? Quando realmente existe um perigo real ou quando eu acho que alguma coisa vai acontecer, tá? Mas normalmente a pessoa que sofre de ansiedade, ela não tem clareza do que vai acontecer, o que desencadeia as crises, tá? Por isso a terapia. Existem algumas técnicas que ajudam muito no controle da ansiedade, né? Então, tipo, técnicas de respiração, relaxamento, meditação, além da terapia e medicamento, se for necessário, tá? Dentro da psicoterapia, é bacana o encorajamento para a pessoa tentar sair daquela situação, enfrentar um problema e retomar a rotina, a sua atividade como era antes das crises de ansiedade, tá? O que acontece bastante dentro da ansiedade é a autossabotagem, né? Então é quando eu deixo de tentar ou fazer as coisas porque na minha cabeça eu já acho que vai dar errado. Por final de contas, eu já tive uma situação lá no passado que foi muito ruim, que foi uma experiência muito desagradável. Então, o processo de autossabotagem, ele é o que mais implica dentro do processo ansioso. Quando eu percebo isso, eu começo a me policiar para não me sabotar, por exemplo. Se eu já fui numa festa e tive uma situação muito ruim, desagradável, eu começo a evitar de participar de festas. Se eu percebo isso, né, eu vou, mesmo com medo, mas eu começo a enfrentar, tá? Como é que eu posso diminuir a ansiedade, né? Quando eu cometer algum erro, eu tenho que sempre me perdoar, né? Porque os erros normalmente levam a um processo ansioso justamente pela culpa. Eu fico me culpando e achando que novamente eu vou errar ou eu não perdoo o erro que eu cometi lá no passado. Não ser tão rigoroso com os defeitos, incapacidade dos outros ou suas. Concentrar-se naquilo que faz, não fugir daquilo que aflige, tá? É melhor encarar o problema de frente e tentar resolver de uma vez só, tá? Não ficar adiando por muito tempo uma decisão, isso também pode deixar muito ansioso. Meditação, atividade física, alimentação adequada, né? Isso tudo ajuda bastante, tá? Se a ansiedade realmente está te deixando fora do normal, se você percebe que você não está conseguindo ter uma qualidade de vida boa, procure ajuda de um profissional, tá? Psicólogo, psiquiatra, eles vão te ajudar nesse contexto. Esse vídeo, ele vem com uma orientação,
né? Só para você entender um pouquinho sobre o que é ansiedade, tá? Mas isso não substitui a procura de um profissional da área da saúde, tá bom? Obrigada pela atenção, espero ter ajudado. Até logo.